Olá! Sabe aquela tarefa que muita gente acha um porre, o tal do orçamento anual? E se eu te disser que ela pode ser, na verdade, a chave para a liberdade do seu negócio? Hoje, a gente vai transformar o controle financeiro, que parece um fardo, numa ferramenta poderosa de clareza. Vamos nessa? Pensa comigo. Você pegaria a estrada para uma viagem longa, sem mapa, sem GPS? É de dar um frio na barriga, né? Pois é. Gerenciar uma empresa sem um plano financeiro é exatamente isso. É dirigir no escuro, uma jornada cheia de incerteza, onde qualquer imprevisto pode te deixar na mão, sem gasolina no meio do nada. Então, para acabar com essa incerteza toda, a gente precisa de um mapa. Um mapa bem claro. E no mundo dos negócios, adivinha qual é esse mapa? Exato, o orçamento anual. E ele não é só uma listinha de números, não. Pensa nele como a base estratégica, o guia que vai direcionar cada decisão financeira ao longo do ano. Tá, mas na prática, o que é esse tal de orçamento? Bom, voltando para a nossa viagem, ele é o planejamento detalhado do percurso. Ele vai mapear com antecedência tudo que vai entrar e sair do caixa da empresa durante o ano. E não basta fazer uma vez e esquecer, viu? Ele exige um acompanhamento de perto, mês a mês, para ter certeza de que a gente está seguindo a rota planejada. E por que esse mapa é tão, mas tão importante assim? É que uma coisa puxa a outra, olha só. Primeiro, ele traz clareza. É fundamental saber para onde o dinheiro está indo. Com essa clareza toda vem a proteção. Quando as contas estão previstas, o caixa fica blindado contra sustos. E aí, com o negócio protegido, o que a gente ganha? Liberdade. Liberdade para decidir o futuro em vez de só ficar apagando incêndio. E no fim das contas, tudo isso junto dá o superpoder da antecipação, que é planejar e desviar dos problemas antes que eles apareçam. Ok, a gente já entendeu o conceito do mapa, mas como é que a gente desenha essa rota na prática? O segredo está numa palavrinha mágica: provisão. Provisionar nada mais é do que a arte de se preparar para os custos que vêm pela frente. É como marcar no mapa cada parada para abastecer, cada pedágio que vai ter na viagem, tudo com antecedência. Na prática, isso se divide em passos bem simples. Primeiro, a provisão mensal. É basicamente listar tudo, mas tudo mesmo que precisa ser pago no mês. Segundo passo, a provisão anual. Sabe aqueles gastos maiores que só aparecem uma vez por ano? A ideia é guardar um pouquinho da receita todo mês para cobrir eles sem aperto. Terceiro, criar potes de dinheiro. Ou seja, reservas separadinhas para cada um desses gastos futuros. E por último, mas super importante, a revisão semanal. É dar aquela olhadinha toda semana para fazer pequenos ajustes na rota antes que um probleminha vire um problemão. Mas que tipo de despesa vai para esses potes aí? Bom, a gente está falando de impostos anuais, tipo IPTU. Estamos falando também de direitos trabalhistas, né? 13º, férias, tudo isso é custo real de um funcionário e precisa entrar no planejamento. E claro, reservas para manutenção de equipamentos ou até para algum imprevisto. Cada coisinha dessas merece um pote de reserva separado. Olha que interessante essa visualização. Pensa assim: de toda a receita que entra no mês, uma parte vai cobrir os custos fixos, outra parte os variáveis e uma fatia, aqui no exemplo, uns 20%, é guardada religiosamente para encher aqueles potes das despesas futuras. É essa disciplina que no fim do dia protege o caixa. Beleza, o mapa está pronto, a rota está traçada. Mas adianta alguma coisa ter o melhor mapa do mundo guardado no porta-luvas? Claro que não. A gente precisa olhar para ele durante a viagem. E é aí que entra o nosso GPS. No mundo das finanças da empresa, o GPS é o acompanhamento diário. É ele que vai dizer em tempo real se a gente está no caminho certo ou se precisa recalcular a rota. E, gente, aqui está o pulo do gato. A informação do orçamento é ouro, com certeza. Mas é a disciplina, o hábito de olhar para os números todo santo dia, que realmente vira o jogo na gestão financeira. É a consistência que faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. E nesse acompanhamento tem uma regra de ouro que não pode ser quebrada: separar totalmente as finanças da empresa das finanças pessoais. Misturar as duas coisas não só mascara a saúde real do negócio, como também, e isso é muito sério, acaba com a proteção jurídica do CNPJ. O patrimônio pessoal fica em risco. Então, definir um prolabore, que é o salário do dono, e manter tudo separado é inegociável. E como fazer esse acompanhamento diário sem enlouquecer? O segredo é criar uma rotina. Primeiro, escolha uma ferramenta simples. Pode ser uma planilha, um aplicativo, o que funcionar melhor. Depois, reserve um horário sagrado no seu dia para registrar cada centavo que entrou e saiu. E, de novo, a regra de ouro que a gente não pode esquecer: nunca, jamais usar a conta pessoal para pagar conta da empresa.
Essa disciplina tem que ser parte do DNA do negócio. Então, depois de desenhar nosso mapa com orçamento e ligar o GPS com um acompanhamento diário, a gente finalmente chega ao nosso destino. E o prêmio dessa viagem toda é algo que todo mundo que empreende busca: clareza e, claro, liberdade. É exatamente isso. Quando o caixa está organizado, as decisões mudam de patamar. A gente para de só apagar incêndio e começa a construir o futuro. Controle financeiro não é para ser uma prisão, muito pelo contrário. Ele é a chave que abre a porta da liberdade estratégica. No fim das contas, as recompensas dessa jornada são transformadoras. O que se ganha é um fluxo de caixa claro, previsível e protegido, a capacidade de tomar decisões de forma proativa e não só reativa, um entendimento de verdade sobre a saúde financeira do negócio. E talvez o mais importante de tudo, a paz de espírito de saber que o patrimônio pessoal está seguro. Então chegamos ao ponto crucial. Com todo esse mapa em mãos, a grande questão não é mais o que fazer, mas sim quando começar. Fica a reflexão: qual é o primeiro passinho, por menor que seja, que dá para dar ainda hoje para começar essa jornada rumo à organização e à tão sonhada liberdade financeira?